Vamos começar lendo primeiro Mateus, palavras de Jesus Cristo, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos. Façam o quê? Discípulos. Discípulo é aquele que observa e segue o seu mestre. Façam discípulos de todas as nações. E depois a gente faz o que com os discípulos? Batizando-os. E batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois o que a gente faz? Ensinando-os a obedecer. Obediência tem que ser ensinada. Para a gente obedecer, a gente precisa ser ensinado a obedecer. A tudo o que eu, Jesus, lhes ordenei. E eu, Jesus Cristo, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Vá a Atos agora. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. E o verso de número 38, que diz assim, palavras do apóstolo Pedro. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado. Primeiro o arrependimento, depois o batismo, em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão ou purificação dos seus pecados. E havendo feito isso, receberão o dom, o selo, o batismo, o toque do Espírito Santo. Amém? Romanos 6 agora. Palavras do apóstolo Paulo, no seu verso 3. Paulo começa aqui falando uma pergunta retórica. Ele está fazendo uma pergunta no meio de um discurso. E ele diz assim, Romanos 6,3. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, a velha vida, a vida centrada no eu, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, isto é, de nós mesmos. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam um membro do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-no a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele,
como instrumento de justiça. Pois o pecado, olha a boa notícia, não mais os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. É por isso que eu comecei a minha fala aqui dizendo que a graça de Deus esteja sobre toda a vida de vocês. Amém? Feche os seus olhos, queria orar com você nesse momento. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo que está aqui. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor. Obrigado pelo Deus Pai, o Deus que nos amou de um modo tão incrível que deu o seu Filho Jesus Cristo, para que na morte dele a gente tivesse vida, para que no sacrifício dele nós tivéssemos redenção. E é por isso que nós estamos aqui. Não estamos aqui apenas para nos reunirmos, porque nós gostamos de nós mesmos, embora isso seja também verdade. Mas nós estamos aqui para oferecer um culto ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o motivo da nossa existência. Pai, nós te agradecemos pelas famílias aqui reunidas, e te agradecemos pela tua palavra que nos é dada, e pelo teu Espírito que nos faz discernir essa palavra. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Onde estão as pessoas casadas aqui, os homens casados? Levanta a mão aqui. Gente aqui lá na galeria tem gente casada, homens. Mulheres casadas, levantam as mãos aqui. Aqui muitas delas, mas lá em cima também. A Nívia estava ajudando ali, né, Nívia? Homens e mulheres casados. Deixa eu perguntar aos homens primeiro. Vocês amam as suas esposas? Será o frio isso? Certo desânimo aí, uma certa dificuldade? Não sei. Deixa eu tentar de novo aqui. Aos homens casados, vocês amam as suas esposas? Como Cristo amou a sua igreja? E você está disposto a dar sua vida por ela? Foi diminuindo, né? Deixa eu tentar com as mulheres agora. Mulheres, vocês amam os seus maridos? Sim. Deixa eu tentar de novo. Vocês amam mesmo os seus maridos? Sim. E vocês estão dispostos a servir a eles com uma obediência santa, desde que eles se sacrifiquem por vocês, como Cristo se sacrificou pela igreja? Sim. Que bom que vocês estão amando uns aos outros, mesmo no frio. Agora, vocês amam e são amados e amadas. Mas imagina que se chegasse alguém aqui que não conhecesse você, nem o seu esposo, nem a sua esposa, como é que essa pessoa identificaria isso, que você ama tal pessoa? Como que vocês acham que isso poderia acontecer? Que você ama uma pessoa, que você prioriza uma pessoa, que você tem um compromisso de vida e de fidelidade com uma pessoa. Digamos que eu faço uma viagem, eu que sou casado, vou lá para Buenos Aires. E chegando em Buenos Aires, ninguém sabe que eu sou pastor, ninguém sabe que eu sou casado, que eu amo uma mulher, que eu tenho votos de fidelidade com a minha esposa. Mas se as pessoas lá em Buenos Aires me verem com uma aliança, qual é a conclusão que elas vão chegar? Que eu sou casado, que eu amo uma mulher, que eu priorizo essa mulher, que eu tenho votos de fidelidade com essa mulher, não é isso? E tudo isso é representado pelo quê? Por uma aliança. Se você honra essa aliança e esse casamento. Da mesma forma é o que nós vamos fazer aqui hoje.
O batismo é um símbolo de uma aliança. Não uma aliança entre um homem e uma mulher, mas uma aliança entre um ser humano e o Deus vivo todo-poderoso. Uma aliança de algo espiritual extremamente profundo que está acontecendo, cujo símbolo é uma pessoa ser imergida na água e sair da água novamente. Compreender bem o que é o batismo significa você também ter a chance de compreender bem o que é viver uma vida cristã para a glória de Deus. Não compreender bem um batismo significa você não compreender o que é viver o reino de Deus. E pode ser que você não tenha sido de fato batizado, você apenas tomou um banho. Porque se você não compreender o batismo, certamente você não vai viver em fidelidade a esse compromisso. Da mesma forma que há pessoas que se casaram, mas vivem uma vida como se fossem solteiros. Há ou não há? Vivem a velha vida. Olha só que coisa interessante. Casou, mas não vive a nova vida. Casou, mas vive a vida antiga de solteiro. E é um desastre quando isso acontece, não é verdade? A gente pega gente adolescente com 45 anos. Hã? O batismo é assim também. Você, quando batiza, você tem que esquecer uma vida antiga. Porque começou uma nova vida. E uma nova vida com relacionamento com Deus. E esse relacionamento tem direitos e tem deveres. O batismo simboliza muitas coisas, mas eu quero destacar aqui algumas coisas das mais importantes que significa o batismo. Primeira coisa, o batismo ele é um sinal visível, como essa aliança, um sinal visível de algo invisível. O que é esse algo invisível? É aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento. Por exemplo, você consegue enxergar o meu amor pela Gislene? Não, peraí. Você consegue ou não consegue? Tem alguns que falam, consigo, pastor. Não, se eu estou falando a olho nu, assim, como você está vendo essa aliança, você consegue? Não, mas você consegue enxergar essa aliança. É isso que acontece. A aliança é um símbolo visível de uma coisa invisível. O batismo é uma coisa, um símbolo visível de algo invisível que aconteceu dentro de vocês, que a Bíblia chama de novo nascimento. O batismo é um símbolo do novo nascimento. E a Bíblia vai dizer que nós nascemos da água e do Espírito. Água e Espírito. Eu sei que muitos de nós crescemos num ambiente evangélico que ensinava que a água era o batismo na água e que o Espírito era o batismo do Espírito Santo. Como essas coisas foram sim separadas. Mas quando a gente olha os contextos bíblicos, nós vamos entender que nascer da água e do Espírito é nascer da mesma coisa. Porque água na Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Nós nascemos da palavra de Deus. Assim como o mundo, a criação e o cosmos nasceu da onde? Da palavra de Deus. Deus diz, haja luz, e a luz passou a aparecer. Haja porção seca, e passou a aparecer porção seca. Da mesma forma, Deus nos chamou pelo poder da sua palavra e disse assim, haja um novo Vitor, haja uma nova Luana, haja uma nova Rose. Pelo poder da palavra de Deus, nós passamos a ter uma nova existência. Isso é novo nascimento. Mas nós nascemos do Espírito também. Por quê? Porque nascer do Espírito é nascer para a eternidade. Isso quer dizer que a hora que nós nascemos do Espírito, no novo nascimento, jamais nós vamos experimentar o deixar de existir. Você vai existir para sempre. E se você for fiel a Deus e fiel ao seu compromisso, você vai viver para toda a eternidade com Deus. Amém, gente?
Isso é o batismo. Nós abandonamos uma vida baseada em nós mesmos. Por isso que você precisa morrer. Quando a gente abandona a vida que eu fazia, eu dava ordem, eu analisava, eu decidia o que fazer com o meu tempo, com o meu dinheiro, com os meus dons. Isso é a vida antiga. Agora essa vida tem que morrer, para nascer a nova vida, que não é mais você, é Deus. É Deus que dá agenda, é Deus que conduz, é Deus que dá direção, é Ele que é luz para os teus pés, é Ele que dá sentido à tua existência. Você vive para a missão dEle. É isso o significado do novo nascimento. E o batismo é o sinal dessa transformação extraordinária. É algo tão dramático o que está acontecendo dentro da vida de vocês, que a Bíblia vai chamar isso de regeneração. Gerar de novo, nascer de novo, nascer da água, a palavra de Deus, e do Espírito, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus passa a fazer morada dentro de você. Não é uma coisa extraordinária? No Antigo Testamento, para as pessoas acessarem Deus, eles iam para perto do tabernáculo, ou dentro do tabernáculo. No Novo Testamento, a partir de Jesus, não é a gente que vai para dentro do tabernáculo, é Deus que vem para dentro da gente. Não é espetacular isso? Deus mora dentro de você. Você é tabernáculo do Deus Altíssimo. É por isso que o Paulo vai dizer assim para a gente: então, não deixe que o seu corpo, ou os membros do seu corpo, sejam escravos da injustiça. Porque agora você é templo de Deus. Deus tem vários templos bonitos aqui hoje. Esse templo está varrido, está limpinho, está bem cuidado. Hã? Ou será que esse templo, só Deus sabe como ele está? Um tempo desse atrás eu vi um irmão bem gordinho, bem fortinho, falou: pastor, estou comendo bastante. Falei: é mesmo? É. Porque a Bíblia fala que a gente é templo do Espírito Santo. Eu quero um templo bem grande para o Espírito Santo. É uma possibilidade. O que é o batismo? Ele é o símbolo de um novo nascimento. Diga assim comigo: o batismo é um símbolo visível de uma coisa invisível, que é o novo nascimento. Nascer da água e do Espírito para a glória de Deus. Amém, gente? Mas o batismo também, ele representa algo de grande significância em segundo lugar. O batismo é um sinal da purificação dos pecados. E essa visão bíblica é muito interessante, porque este é o segundo grande significado do batismo. Porque aqui o batismo é também um sinal visível de algo invisível. Quer ver uma coisa? Os teus pecados foram perdoados por Jesus? Não, tem gente com dúvida aqui ainda, parece. Vou dar a chance de você falar de novo. Os teus pecados foram perdoados por Jesus? Sim. Prova para mim. Cadê a prova disso? E aí, vocês são crentes aqui, não são, nessa igreja? Então, vocês receberam o Evangelho de Jesus Cristo. Prova para mim que os seus pecados foram perdoados. Isso é algo espiritual, que embora a gente pode ver alguns sinais externos, é algo que acontece no seu interior. Mas há uma prova que você ganhou esse direito. Um direito que você não tinha, mas alguém pagou o preço no seu lugar. E a prova disso é o batismo. No batismo, quando eles entrarem aqui, os pecados, uma vida ante Deus, contra Deus, vai ficar aqui. E quando eles saírem da água, uma nova vida para Deus, uma vida pró-Deus, uma nova vida de fato nova, novíssima, vai aparecer. Então a gente vai olhar para pessoas aqui absolutamente rejuvenescidas no Espírito, pessoas transformadas pelo poder e pela graça de Deus. Por que isso acontece?
Por que a gente precisa de perdão dos pecados? Porque a Bíblia vai dizer que Deus é um ser tão maravilhosamente santo que a gente não tem ideia. Por exemplo, deixa eu tentar explicar para você aqui alguma coisa sobre a natureza de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus é amor, é verdade ou não é? Um Deus que ama. Ama indistintamente, ama incondicionalmente, é a razão da gente estar aqui. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus é luz. Não é isso que João diz? Deus é luz. E a gente não pode andar nas trevas se a gente tem um Deus que é luz. Mas a Bíblia também vai dizer que além de amor e de luz, Deus é o que mais? Pode falar. Vocês são cristãos, não são? Deus é amor, Deus é luz, Deus é o que mais? Aonde está escrito isso? Você disse que está escrito na Bíblia. Nós estamos falando da Bíblia Sagrada, não é isso? Hã? Deus é Espírito. Embora a Bíblia não dê a entender, claro, que Deus é justiça, mas eu estou falando citações diretas. Deus é amor, Deus é luz e Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em... Não dá para adorar o Deus da Bíblia sem ser em espírito. E não dá para adorar o Deus da Bíblia sem ser em verdade. É por isso que uma adoração pode ser falsa. É por isso que a gente pode falar com os lábios o que o coração não está querendo dizer. É por isso que a gente pode estar com o corpo no ambiente da adoração e com a mente falsamente na adoração. Logo, Deus não se revela. E se Deus não se revela, o prejudicado não é Deus, porque Deus é Deus. Os prejudicados somos nós, que dependemos da graça, da misericórdia e das bênçãos de Deus. Deus é amor, Deus é luz, Deus é Espírito. A gente gosta dessas três coisas. Mas tem uma quarta coisa que a Bíblia diz no livro de Hebreus, que Deus é. E o que é isso? Deus é fogo consumidor. Esse a gente não gosta muito disso, não. A gente gosta mais de falar de um Deus que é amor, que ama a gente independente do que a gente faça. Mas a Bíblia também diz que Deus é fogo consumidor. E o que a Bíblia está querendo dizer a respeito disso? Ela está explicando uma outra coisa que a Bíblia também diz a respeito de Deus. E para esse outro termo, a Bíblia fala que Deus é 3 vezes isso. Vamos ver se você descobre isso. Deus é santo, mas Deus não é só santo. Deus é duplamente santo. Mas Deus não é só duplamente santo. Deus é 3 vezes santo. Note, mesmo a Bíblia dizendo que Deus é amor, ela não diz assim, Deus é amor, amor, amor. Também não diz Deus é luz, é luz, é luz. Mas a Bíblia diz Deus é santo, santo, santo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o ser de Deus é um ser absolutamente perfeito. Deus é moralmente perfeito, não há um erro sequer, nunca houve e nunca haverá. Mas quer dizer também que Deus é espiritualmente perfeito. E o que significa algo ser perfeito? Significa que não pode mudar nada. Entendeu o que eu estou falando aqui? Se uma coisa é perfeita, se você mexer, ela deixa de ser perfeito. Se ela mudar, ela deixa de ser perfeito, porque ela já é perfeito. É por isso que a Bíblia vai falar que Deus não muda. E que a palavra de Deus não pode falhar. Por quê? Porque Deus é santo, 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 portanto perfeito. Agora, como é que um Deus assim recebe pessoas que são pecadores, pecadores e pecadores? Gente ruim, ruim e ruim. Gente, o que mais? Não, vamos deixar por aqui, né? Como é que um Deus perfeito pode receber pessoas tão problemáticas como nós? Aí a Bíblia vai explicar uma coisa excepcional. Deus não pode conviver com o mal. E é por isso que a cruz de Cristo foi necessário na história.
Se Jesus não fosse à cruz, a justiça de Deus não seria satisfeita. Se Jesus não fosse à cruz, nós seríamos fulminados ao olhar de Deus. Quando Jesus vai à cruz, Deus despeja a justiça dele em Jesus. Dor, sofrimento, soldados zombando, sinédrio zombando, os militares romanos zombando, todo mundo zombando aquilo que era o meu lugar. Mas se Deus derrama a sua justiça sobre Jesus, isso trouxe um benefício absolutamente incrível. Que a justiça que era para ser em mim foi para Jesus. E o amor que era para ir para Jesus, veio para mim e para você. Essa troca não é fantástica? A morte que você merecia não foi para você, foi para Jesus. Agora a vida que Jesus sempre mereceu, não foi para ele, foi para nós que não merecíamos. O nome disso é graça de Deus. Eu queria que você despertasse alguém que está perto de você, e com carinho dissesse assim: você não vale muita coisa, mas Deus gosta de você. Se a pessoa ficou meio chateada, pede para ela falar para você agora, para ficar empatado o negócio assim, né? Senão a gente acha que é só o outro. Para você não esquecer o que eu estou pregando aqui hoje, o batismo primeiro é símbolo do quê? Do novo nascimento. Segundo, o batismo é símbolo da purificação de pecados. Sabe o que significa purificar pecados? É uma linguagem jurídica da Bíblia. É como uma pessoa que está num tribunal. Ela é culpada, todo mundo sabe que ela é culpada, o crime dela foi dito lá, o que ela fez contra um Deus santo. Mas aí Jesus vem e fala assim: Pai, eu sei que ele tem culpa, mas eu resolvo me colocar no lugar dele. Aí o Deus santo, 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 olha para o universo, os anjos, todas as potestades, todas as testemunhas da criação de Deus, e diz assim: faça cair a minha justiça sobre o meu filho amado. E sobre aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que era culpado, eu absolvo. Ele está livre, livre para viver uma nova vida. A Bíblia chama isso de justificação. Você foi justificado por Jesus Cristo. Amém, gente? Um terceiro grande exemplo do que é o batismo. O batismo é um sinal visível de outra coisa invisível, que eu vou chamar aqui a iniciação da vida cristã no corpo de Cristo. Fala assim comigo para você jamais esquecer: o batismo é símbolo do novo nascimento. A Bíblia chama isso de regeneração. Segundo lugar, o batismo é símbolo. Mais forte um pouquinho, você está com frio. O batismo é símbolo de uma segunda coisa invisível, que é a purificação dos pecados. O nome disso é justificação. Mas o batismo também é símbolo de algo invisível, que é o início da minha vida cristã no corpo de Cristo. O primeiro ensino que nós temos da Bíblia aqui é que não existe vida cristã fora do corpo de Cristo. Isso é uma anormalidade, é uma anomalia. Pastor, eu posso ser cristão sozinho? Não, você não pode. Conforme a Bíblia, você não pode. Você não está sendo cristão de nenhuma forma. Pastor, mas eu não posso assistir pela televisão, a menos que você tenha um problema de saúde e não possa se locomover. Mas se não, a vida cristã, ela só é cristã na comunidade, na igreja, na vinculação da comunhão. Hoje há uma interpretação da vida cristã muito interessante, que é: eu posso ser o cristão do jeito que eu quero ser, com a interpretação da Bíblia do jeito que eu quero fazer, e só a hora que eu quiser ser cristão.
conforme a Bíblia, você não está sendo cristão. Porque o batismo é o símbolo de uma imersão espiritual num corpo. E qual é esse corpo? O corpo espiritual de Cristo. Então a vida cristã, ela se inicia quando você é inserido pelo Espírito de Deus no corpo que é a igreja. Ah, pastor, isso aí pode ser uma fala da Bíblia assim, não é não. E eu vou mostrar para você que não é não. Não é. Olha para o seu corpo, tenta imaginá-lo. Se algum acidente acontecer no seu corpo hoje, sei lá, você está trabalhando numa máquina e parte do seu dedo é cortada, o que vai acontecer nos próximos segundos e minutos desse órgão que foi desligado do corpo? O que vai acontecer, gente? A hemorragia vai perdendo vida. Daqui a alguns poucos minutos ou até horas, o que acontece? Não há mais vida. Por que não há mais vida? Porque esse elemento, ele só tem vida no corpo. Se tirar ele do corpo, ele morre. É por isso que tem muitos cristãos mortos espiritualmente. Porque eles acham que podem viver fora do corpo. Mas fora do corpo só tem morte. E alguns cristãos acham que fala assim, imagina pastor, eu deixei de comungar, eu deixei de participar da ceia, não aconteceu nada de diferente na minha vida, eu estou levando, está tudo certo. Besteira, bobagem sua. É como um ventilador, está vendo esse ventilador aqui? Se eu ligar ele na energia, o que vai acontecer com ele? Vai girar o tempo todo. Enquanto ele estiver ligado na energia, ele vai estar girando. Por quê? Ele está ligado num corpo energético. Aí eu venho e tiro ele da tomada. O que acontece com o ventilador? Não, ele não para. No momento que eu tiro ele, o que vai acontecer? Aparentemente nada de diferente. Porque ele vai continuar girando. Vai continuar ou não vai? É assim que tem os cristãos que vivem fora da igreja. Ele saiu da tomada, mas algumas coisas ainda estão acontecendo. Então eles acham que a vida está normal. Mas só tem uma energia residual. Cada vez menos, ou cada vez mais, ele vai girando mais lentamente. Mais lentamente. Daqui a pouco você não ora mais. Daqui a pouco você não participa das ordenanças mais. Daqui a pouco você não participa da ceia e nem está muito aí com isso. Você se esqueceu que um dia você foi batizado e morreu para a sua vida própria e nasceu para Deus. Você não usa mais os seus dons espirituais. Você não crê mais na esperança em Deus. Você está olhando para o mundo. Você saiu da tomada. Você saiu do corpo. E o batismo é uma lembrança que você só tem vida se você estiver no corpo. Portanto, a vida cristã é uma vida comunitária. Qual a melhor prova disso? É que quando a gente nasceu de novo mesmo, está inserido no corpo de Cristo, a gente começa a deixar de falar a palavrinha eu. E começa mais a falar a palavrinha nós. A gente adora eu. Não é verdade? Quem é a pessoa que tem mais bom senso no mundo? Eu. Claro, evidente. Quem é a pessoa que tem um olhar equilibrado sobre as coisas e as outras pessoas têm um olhar desequilibrado? Eu. Quem é bonito? Eu. Quem é inteligente? Eu. A gente adora eu. Se a gente pudesse, a gente vivia abraçando eu. É que fica meio esquisito a gente sair por aí pela rua assim. Mas se a gente pudesse, a gente fazia. E Deus sabe disso. É por isso que a Bíblia vai mandar. Olha que coisa inteligente na Bíblia. Ame ao seu próximo como a você. Porque você sabe amar. Você não vive se beliscando, vive? Você já deu um beliscão em você hoje? Não, por quê? Porque você se ama. Então a Bíblia fala, então não belisca o outro. Porque se você não belisca você, não belisca o outro também. Você não quer a melhor roupa para você? Então, se você tem que amar o outro como você mesmo, você dá a coisa mais velha que tem na sua casa para a pessoa que está precisando, não é isso? Ah, não é assim, pastor? Eu achei que só as coisas mofadas lá em casa que a gente trazia para a campanha do agasalho. É por isso que Deus sabe que a gente ama tanto eu, que Ele falou, ame os outros como eu.
Porque aí você vai aprender a amar os outros corretamente. E o batismo é o símbolo de que você vai deixando o eu para falar o pronome nós. Quando isso começa a ser verdade na vida, é uma coisa impressionante. Porque quando alguém fala para você assim, você vai fazer tal coisa? Aí você fala assim, eu não sei, eu preciso conversar com Deus, que a nossa vida agora é nós, não é mais só eu. Quando era só eu fazia sozinho. Eu decidia sozinho. Agora não, agora eu tenho um compromisso com Deus, então é nós. Nós vamos decidir, nós vamos andar a 4 mãos. Você já percebeu que você constrói a sua vida a 4 mãos? As suas 2 mãos, mas as mãos de Deus também. Mas tem hora que a gente fala assim, Deus, dá uma empurradinha nele assim para o lado e fala assim, deixa só as minhas 2. Aí Deus fala assim, quer tentar a sorte? Tenta aí. Aí a gente vai, dá errado, quebra a cara, fica triste, fica sem esperança. Aí a gente fala, Deus, põe as tuas mãos sobre mim. Você já orou assim? Aí tem um irmão que não gosta muito de você, fala assim, cuidado que Deus vai pesar a mão em você, hein? Coitadinho de nós, se Deus pesasse a mão em cima de nós, não ia sobrar muita coisa. Agora deixa eu dizer uma coisa, por que é que a vida cristã, ela acontece no corpo? Por 2 motivos. Porque Deus deu dons para cada um de nós. Você tem um dom? Não tem? Você não sabe fritar ovo? Fritar ovo é um dom. Você sabe ensinar, você sabe cuidar, você sabe ter misericórdia, você sabe fazer alguma coisa. Deus deu dom para você. E os dons na Bíblia, não é que Deus deu para você exatamente. Deus confiou a você. Você usa para benefício dos outros. Por exemplo, o meu dom, algumas coisas que Deus me deu, não são meus. Eles são de vocês. Amém, gente? Porque não adiantaria nada eu estar falando aqui se não tivesse ninguém para me ouvir. É verdade ou não é? Então o dom não é meu. O dom ele está confiado a mim para abençoar você. Da mesma forma, o Ronaldo ali, olha, aquilo é um dom, ele está cuidando das pessoas que chegam. Por quê? Porque nós somos um corpo. Da mesma forma, o violino está sendo tocado ali. Da mesma forma, um grupo orou antes de começar o culto. Tudo isso são dons, que a gente abençoa o corpo de Cristo. Os dons não são meus, eles são me dados para eu abençoar. Mas tem uma segunda coisa que são minhas. A Bíblia vai dizer que há algo que o Espírito de Deus gera em nós. Quando a gente nasce de novo, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você planta um pé de laranja, o que você espera colher? Laranja. É isso? Se você planta um pé de morango, o que você espera colher? Porque o morango é o fruto do pé de morango. Mas se você planta jiló, o que você espera colher? Jiló. Pastor, isso é tão óbvio. É óbvio, mas a gente continua plantando algumas coisas e esperando outras. A gente tem plantado uns pezinhos de jiló na expectativa de crescer um morango lindo lá. A gente tem plantado falta de misericórdia e achando que as pessoas vão ter misericórdia com a gente. Por exemplo, aquilo que você quer, a Bíblia diz, que os outros façam a você, você deve fazer. Você gosta de ser amado? Qual a melhor coisa para você ser amado? Entregar amor para os outros. Você gosta de atenção? Qual a melhor coisa para você fazer para ter atenção dos outros? Dê atenção para os outros. O que você vai cultivando, você vai recebendo. E o batismo é a lembrança dessa vida em que você só tem vida no corpo. A prova disso é que você só melhora quando você está sob confronto de alguma coisa. Olha aqui para mim, presta atenção no que eu estou falando. Você só melhora quando você está sendo confrontado com alguma coisa. Por exemplo, a Bíblia vai falar assim, que o Espírito de Deus produz em nós o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? São 9 virtudes. Primeira delas, amor. O amor só se realiza como?
Com duas situações, duas pessoas. Eu sei que tem gente que ama só a si mesmo, é verdade. A gente adora amar eu. Nós já chegamos a essa conclusão aqui. Mas isso não é um amor verdadeiro. O amor se realiza em duas pessoas. Amor, alegria. Alegria também é uma coisa que depende das outras pessoas. Você já percebeu quando você está muito alegre e você liga para alguém? Já percebeu isso ou não? Está muito alegre, você liga para alguém, por quê? Porque feliz sozinho não adianta. Não é verdade? Ser feliz, você fica dentro de casa dando risada assim, como eu estou contente, só você mesmo. Ninguém faz isso. Você depende do outro. Amor, alegria, paz. Paz também você depende do outro. Porque você pode até estar em paz com você mesmo, mas se você não estiver em paz com os outros, não vai adiantar muita coisa. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão. Como é que a gente aprende a ser manso? Com gente perto da gente, gente chata inclusive. Gente problemática, senão você não vai aprender a ser manso. Esse é o caminho do crescimento espiritual. E principalmente, domínio próprio, essa coisa bem fácil que a gente tem, não é isso? Que a gente só come o que precisa, a gente só gasta o necessário, não é isso? A gente não explode com ninguém, não é isso? A gente é um primor, a gente ama a gente. Só que quando a gente vai crescendo em Deus, a Bíblia chama isso de santificação. Deus vai produzindo em nós. Eu caminho para o final dessa palavra dizendo que o batismo é símbolo da entrada no corpo de Cristo, a igreja. Para você não esquecer, em primeiro lugar, o que é batismo? É o símbolo do que, primeiro? Novo. Segundo, purificação de pecados. Diga, purificação de pecados. Em terceiro lugar, batismo é o quê? Um sinal invisível da iniciação da vida cristã no corpo. Se você não entender isso, você não vai viver uma vida espiritual plena. Mas como a gente está num público diverso aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Olhem aqui para mim. Quem é que pode se batizar? Qualquer pessoa que chegasse aqui poderia ser batizada? Há duas interpretações, talvez nós temos aqui irmãos católicos e outras pessoas. Deixa eu explicar isso para você. Por que a igreja católica batiza uma criança e a igreja protestante não batiza crianças? Porque há uma doutrina católica romana que diz que o batismo gera salvação. Uma vez batizado, salvo. É essa a ideia católica. Por isso que a igreja católica já batiza a criança. Mas a igreja protestante não entende assim. A igreja protestante entende que uma pessoa, para ser batizada, ela tem que fazer uma profissão de fé. Ela tem que confessar a sua fé. E para confessar a sua fé, ela precisa ter entendimento moral do certo e do errado. E é por isso que a igreja protestante batiza a partir dos 9, 10, 11, 12 anos. Quando o adolescente já tem ideia do certo e do errado. Então ele tem uma consciência de vida. E é por isso que nós estamos batizando essas pessoas. A segunda pergunta que eu faria e responderia com vocês é: como deve ser batizada uma pessoa? Uma pessoa deve ser batizada por infusão. O que é infusão? A pessoa está aqui, alguém vem e derrama água na cabeça dela. Infusão é derramar. Ou será que o batismo certo bíblico tem a ver com aspersão? A pessoa está aqui e o sacerdote borrifa água na pessoa. Aspersão. Ou será que o batismo bíblico tem a ver com imersão? Você mergulha a pessoa. Na verdade, se a gente for olhar a Bíblia Sagrada, a gente vai ter de alguma forma elementos para as três coisas. Mas por que nós, protestantes evangélicos, batizamos por imersão? Porque a imersão, ela completa os símbolos que a gente precisa. Por exemplo, quando eu mergulho alguma pessoa aqui,
Os pecados dela simbolicamente ficam e ela nasce uma nova pessoa. Se eu fazer infusão, vai dar para ter essa ideia? Se eu fazer aspersão, vai dar para ter essa ideia? Então é por isso que nós fazemos assim. Por isso que nós mergulhamos a pessoa. E a gente vai ver no Novo Testamento como isso acontece das mais variadas formas, mas principalmente por imersão. Uma terceira pergunta e a gente termina. Quando alguém deve se batizar? Quando a vida estiver totalmente certa? Quando todos os problemas estiverem resolvidos? Se todos os seus problemas estiverem resolvidos, você já pode morrer. É verdade, Deus já fez o que tinha que fazer com você. Não é isso. Nós nos batizamos não é porque a gente já resolveu todos os problemas. É que a gente fez uma aliança com Deus. Olha, eu falei para o pessoal aqui que no dia, vou acertar, 4 de fevereiro de 1995, eu me casei com aquela moça bonita ali. 4 de fevereiro de 95. Agora uma pergunta para vocês. No dia 5 de fevereiro de 95, eu já sabia tudo sobre casamento? Não? Mas eu já casei. Mas agora começou o quê? Um aprendizado da nova vida. Assim é quem se batiza. Ele fez um compromisso com Deus de aliança. Mas ele não sabe tudo sobre Deus. Ele não sabe tudo sobre a vida cristã. Mas ele vai começar a aprender a ser. A ser um marido, a ser um esposo, a ser um companheiro, a não ter uma vida separada, agora é uma vida só. As finanças, agora é uma finança só. Não é isso? Combina quando visita o pai, quando visita a mãe, para não ficar só visitando o pai, só visitando a mãe. Por quê? Porque está aprendendo a viver uma vida assim agora. É o batismo. Eles estão vivendo uma nova vida. Esse aprendizado a Bíblia vai chamar de santificação. Diga assim comigo, santificação. É tudo que gera vida. Falta de santificação é tudo que gera morte. Vou dar um exemplo prático disso para você. Se eu pego um cigarro e começo a fumar aqui, eu estou gerando vida ou morte para o meu corpo? Então eu estou deixando de me santificar. Entendeu por que os cristãos não fumam? Se eu pegar aqui e comer 5 lasanhas agora, eu estou santificando o meu corpo? Por quê? Porque isso não está gerando vida. Eu preciso comer só um pedacinho de lasanha hoje. Amanhã come outro. E segunda-feira e terça come outro. Assim eu estou santificando a vida. E você pode olhar para todos os aspectos da sua vida. O que gera morte não é santificação. Quer ver uma coisa coletiva que não é santificação? Todos nós, com carros desregulados, soltando gás carbônico na atmosfera, isso gera vida? Então nós estamos deixando de santificar um ambiente que foi criado por Deus. Percebe a implicação como é ampla? Mas pastor, e o tamanho da saia? Não é implicação. E se eu usar brinco? E se eu usar não sei o quê? A pergunta é, essas coisas são símbolos de uma coisa espiritual. A mulher de saia ou a mulher de calça pode estar sensualizada ou pode não estar sensualizada. O problema não é a calça e nem a saia. O problema é a sensualidade. É isso que é o pecado. Um homem, a mesma coisa. E assim a gente vai entendendo que nós nascemos para uma nova vida. Essa nova vida é para uma santificação. E aquilo que eu estou falando o tempo inteiro aqui, para uma vida missional. Você foi salvo por Deus para fazer coisas boas. Se você é um cristão e não está fazendo boas obras, você não está vivendo a nova vida que Deus chamou você para viver. Amém, gente? Vamos orar a respeito disso? Você entendeu o que é batismo? Você entendeu que batismo é um sinal de uma nova pessoa? E talvez você tenha passado pelo batismo, mas não se tornou uma nova pessoa. É hora de você se reconsagrar a Deus agora. Porque pode ser que você só tomou um banho, mas nada mudou na sua vida. E se nada mudou, você não entendeu o que é o batismo. O batismo é símbolo da purificação de pecados, porque um Deus santo não pode se relacionar com um pecador.
É por isso que Jesus entrou nessa história. O batismo é um sinal do corpo de Cristo. Se você está fora do corpo de Cristo, você já está em processo de morte. Como um dedo fora do corpo vai morrer. Então é hora de você voltar para Deus. É hora de você receber Jesus de novo. E falar assim: Senhor, eu quero que o meu batismo tenha significado na minha vida. Assim como terá significado na vida dessas pessoas. Feche os seus olhos. Pai, a tua palavra foi ministrada. E é claro que esse tema tem a ver com todos nós. Nós te agradecemos por esses novos irmãos que estão recebendo o Evangelho de Jesus. Todo o conselho de Deus, para que eles vivam uma novidade de vida. Mas pode ser que haja alguns irmãos aqui que nunca entenderam o que é o batismo. Eles se batizaram por causa da mãe, do pai, da religião, de alguém que estava pedindo, e eles apenas tomaram um banho. Se lavou as suas roupas, talvez não tenha lavado a sua alma. Mas eles estão diante do Senhor, que é longânimo em misericórdia. E é por isso que todos nós estamos aqui, dependendo da tua graça, do teu perdão e da tua misericórdia. Derrama a tua graça sobre nós. Derrama o teu perdão sobre nós. Faz de cada um de nós pessoas novas de verdade. Pessoas transformadas e que transformam. Pessoas cuja agenda não é mais o eu, mas é o nós, é eu e Deus. Ajuda-nos, Pai, para que a gente não seja mortos-vivos dentro da igreja. Mortos-vivos dentro do corpo de Cristo. A gente acha que está, mas não está. E o Senhor não criou Walking Dead. O Senhor criou gente viva, gente plena, gente resolvida, porque Deus é o centro da sua vida. E nós te agradecemos. E é por isso que nós vamos celebrar esse batismo. E vamos fazer com grande alegria, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Se você foi abençoado, aplauda o Senhor com alegria. Amém.